Olá, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos de 25 a 29. Eu dividi em duas partes essa passagem. Então, a primeira parte eu dividi dos versículos 25 a 27, e diz assim: Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, nessa passagem, a gente percebe que Jesus louva a Deus, porque ele está muito feliz, porque ele recebe, né, de volta os seus discípulos que ele mandou evangelizar, né, em outros lugares, e eles retornam com vários relatos de conversões que eles conseguiram realizar. E daí, nessa parte aqui, que fala assim, né, que Deus escondeu, né, escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. O que isso quer dizer, né? Não que Deus esconde as coisas de alguém, mas as pessoas, para que elas recebam a mensagem, elas precisam ser pequeninas, elas precisam se fazer pequeninas, né? A gente precisa ser como criança, nós precisamos nos deixar ser ensinados e ser instruídos, assim como as crianças fazem, porque a gente não pode achar que somente o nosso conhecimento desse mundo, a ciência, tudo que nós sabemos nos basta. Não, a gente precisa sempre ter humildade, se abrir para ouvir, para aprender e entender sobre a palavra de Deus. Só assim nós teremos uma conversão verdadeira, porque senão nós sempre iremos somente até a metade. Aí a segunda parte do nosso estudo, então, são os versículos 28 e 29, que diz assim: Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Então aqui Cristo está chamando todos os homens, né, de todos os tempos, de braços abertos. Inclusive uma curiosidade que eu não sei, né, se alguém sabe ou não, mas a estátua do Cristo Redentor que tem lá no Rio de Janeiro, né, que é bem famosa, ela foi feita justamente baseada nessa passagem aqui, Cristo de braços abertos, né, esperando para nos receber. Então, fica um significado muito mais bonito, né, quando a gente sabe qual é qual é a história, né, por trás dessa estátua. Mas, enfim, voltando, né, à passagem, ele diz, é uma das passagens mais bonitas, assim, da Bíblia, né, na minha opinião, porque ele chama, ele nos convida, né, não só a nós, como todos os homens, toda a humanidade, né, que que passou e passará por essa terra, né. E aqui ele fala, né, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Esse fardo a que ele se refere é o fardo do pecado, né? Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem, né, o ser humano, vive uma vida de pecado, essa vida acaba se tornando um fardo. E cedo ou tarde, a pessoa vai se deparar com a carga de ter se desviado do seu fim e do seu propósito verdadeiro, que é estar junto de Deus. E só há um lugar onde a gente consegue encontrar alívio para esse fardo, que é com Jesus. Né? Ele nos convida a trocar esse fardo pesado do pecado pelo fardo da sua cruz. E nós precisamos entender que isso não significa que Jesus vai desaparecer com os nossos sofrimentos aqui na Terra, né? Todos os sofrimentos, provações que nós passamos nunca são castigos, mas sim consequências, né, da nossa vida nesse mundo. Não da nossa vida em específico, né, mas querendo dizer que nós estamos nesse mundo e o mundo é do pecado, a gente sabe disso, né? Então, o pecado tem as suas consequências para todos, né? Para os inocentes e por aí vai.
mas nós temos que ter a certeza que unidos com Deus nós podemos passar por tudo com alegria e paz que só Ele nos dá, né? Porque Jesus que carrega os nossos fardos junto de nós e Ele os torna mais leves, né? E assim a gente se junta ao seu sacrifício na cruz e podemos caminhar junto com Ele nessa vida até o nosso fim, que é a nossa morada eterna junto de Deus. Bom, então, esse foi o estudo de hoje, espero que vocês tenham gostado e agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus, transforme o coração de cada um de nós em um coração humilde, dócil e atento às suas palavras. Que estejamos sempre abertos a nos deixar guiar para onde o Senhor quiser nos levar. Que sejamos dispostos a aceitar e carregar a cruz junto ao Senhor, com a certeza de que ela nos leva para mais perto de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.